Impunidade é a percepção de que não haverá punição ou não uma punição significativa, né? Então, se a gente sabe que a pena é muito fraca, isso cria uma sensação de impunidade. Se a gente acha que é muito improvável que a gente seja flagrado ou denunciado, alguma coisa assim, isso gera uma percepção de impunidade. Aí a percepção pode ser real, pode ser baseada em uma legislação que realmente é flexível demais, que permite muita coisa, ou permite muito recurso, muita forma de fugir da devida punição, né? Isso cria essa percepção que é muito danosa para uma sociedade. Qual é o problema da percepção de impunidade? As pessoas fazem mais infrações, elas cometem mais crimes ou danos, fazem mais coisas erradas, né? Porque não dá nada. A gente até tem essa expressão, não se preocupa que não dá nada, né? Até pode ser equivocado e dar uma certa incomodação. Às vezes, o que realmente seria efetivo não é o que intuitivamente a gente acha que funcionaria, mas a impunidade ela tem um outro efeito que também é bastante ruim, que é as pessoas tentarem ou tomarem a justiça com as próprias mãos. Então, quando há muita percepção de impunidade, a gente tem maior risco de linchamentos, de revoltas, né? Pessoas começam a atacar fogo nas coisas umas nas outras, como eu costumo dizer, né? E claro, aí a coisa é mais desorganizada, né? Às vezes o sistema de impunidade, ele é um pouco corrupto e tudo mais, mas ele funciona como um banho de água fria naquela coisa que pode ser explosiva. Mas tem um ponto, se passar daquele ponto, volta então a violência, porque as pessoas perdem a confiança nas instituições. Então, nos Estados Unidos houve muito problema recentemente de legislações que tentam fazer aquilo que a gente brinca que se faz no Brasil, né? De passar a mão na cabecinha do criminoso pequenininho, né? O problema dessas políticas, qual é o objetivo delas? Em tese, assim, não supondo más intenções, o objetivo é diminuir um círculo vicioso em que algumas pessoas em situação de muita desagregação familiar e econômica e cultural e social ficam meio que numa armadilha, eles ficam sempre presos. Lá nos Estados Unidos tem muita gente na prisão, né? Só que o paradoxo dessas políticas é que as pessoas que mais são vítimas desse tipo de criminoso chinelão, vamos dizer assim, são as pessoas mais humildes, mais pobres. Então, sempre os criminosos são uma fração pequena das populações, né? Não existe uma sociedade em que todos são grandes criminosos, não existe, né? Há às vezes preconceito contra as pessoas de comunidade, como se diz hoje em dia, né? Mas se confunde. O problema é que uma minoria daquela população, como há uma impunidade, é uma terra em que o direito daquele país, Brasil, México, esses países assim, mais conflagrados, não se mete ali dentro, ou acaba se corrompendo também o Estado nas relações com esse pessoal, acaba sendo dominado por uma fração minúscula, que oprime aquelas pessoas de maneira muito forte, né? A ponto de que ele sempre ganha a eleição, entre aspas. Ou seja, se perguntar, eles incomodam, as pessoas vão dizer que não incomoda, porque se ela disser que incomoda, ela vai morrer, né? Então, a impunidade gera aumento do número de crimes, a tentativa de ser mais flexível faz com que uma minoria da população oprima o resto da população, e as principais vítimas dos crimes mais miúdos, os crimes chinelões, né, são as pessoas mais pobres, mais humildes, e que não têm dinheiro para ter um guarda-costas, uma segurança patrimonial. Elas dependem, na verdade, ou do Estado prover segurança, ou dos criminosos proverem segurança. E isso tem um nome bastante ruim, né? Bem, os libertários têm uma tese, que em princípio é correta, de que se você não tiver Estado, esses crimes, os 3 crimes naturais, ou seja, o roubo, que aí vamos incluir também no roubo a extorsão, o estelionato, ou seja, todas as formas de apropriação do indébito, né?
a satisfação de um prazer usando força, todo mundo entendeu, e o homicídio. Essas são 3 coisas que a sociedade regularia por si só. De fato, a sociedade, em um determinado ponto, regula. Mas esse ponto já é caótico. Vamos pegar a Somália. A Somália ficou tantos anos sem governo. O que acontece? Ela ficou sem um governo formal, sem um Estado formal. Mas o Estado existe. O Estado, enquanto o poder punitivo existe. E ele pode ser um poder delitivo. Ele nasce de um poder delitivo e ao tomar o poder, na verdade, esse poder delitivo, ao se estabelecer, ao se institucionalizar, ao se fossilizar, ele se torna um poder punitivo. Ele cuida para que não haja impunidade, principalmente nesses 3 crimes naturais. Então, o sujeito lá da comunidade, não, aconteceu, a minha filha aqui, o fulano pegou e fez isso com ela. Então vai lá aquele chefe do poder delitivo e passa a exercer o poder punitivo. Então, acaba com a impunidade. Então lá não acontece mais. Eu vejo muito em comunidade que eu ando aqui, pessoas dizendo, mas aqui não acontece nada porque o pessoal não deixa. Teve um caso no supermercado aqui, que eu até frequento o supermercado, que era no limite, mas se não fosse no limite também eu entro, não tem problema nenhum, em que parece que o acordo era o seguinte, vocês vão se estabelecer aqui, vocês são uma rede, estão fora, mas quando acontecer de alguém furtar alguma coisa no mercado, vocês não vão chamar a polícia. Vocês vão chamar a gente. E aí aconteceu casualmente um caso em 1000 do sujeito conseguir mandar uma mensagem antes de ser executado. E aí o caso veio a público. Aí ficou aquela coisa, mas veja, os mercados não tinha alternativa. Ele não podia chamar a polícia. E ele também não podia deixar as pessoas levarem tudo, porque aí simplesmente seria um saque generalizado. E essas situações de causa acontecem. E essas situações de causa elas são altamente prejudiciais para a sociedade. Porque a sociedade precisa do supermercado ali. O supermercado exerce uma função ali muito importante. Até para estabelecer concorrência. Para que as pessoas tenham mais opção de compra e tudo mais. Então, a impunidade, ela age sobre a liberdade das pessoas. Porque a minha liberdade, ela fica extremamente limitada se eu estiver sujeito a sair na rua e ser roubado, ou assassinado, ou ser objeto do prazer de terceiro contra a minha vontade. É aquela história que sempre se dizia, e com toda razão, a esquerda fica, vocês dizendo isso porque vocês são tiozões. Não, é um fato. Se numa cidade todo mundo tiver que usar grades, as pessoas que não cometem crimes estão presas. A rua pertence aos que cometem crimes, embora eles sejam minorias. A questão de prender, chamado o excesso de encarceramento, que se fala nos Estados Unidos, se fala no Brasil, isso não é verdade. A tolerância zero de Giuliani em Nova York já provou que não é verdade. Se nós resolvermos prender sistematicamente todos que cometem crimes, ou seja, prender não é, eu não vejo a prisão como uma vingança. Não gosto da ideia de prisão como vingança. A prisão é isolar do convívio social quem no convívio social causa mal, e mal grave, a outras pessoas. E causa mal à sociedade, porque a impunidade ela tem um dano para a sociedade. E um dano de não pequena monta. Ela ataca problemas seríssimos. Eu lembro de um depoimento de um imigrante hondurenho nos Estados Unidos que foi preso por imigração ilegal. E ele deu um depoimento, não lembro se foi para o New York Times, foi para alguém assim, em que ele disse, eu tentei trabalhar, eu sou um pai de família. E aí o melhor emprego que eu consegui era de caminhoneiro lá em Honduras, de uma empresa de leite. Mas eu era assaltado toda semana, eu não conseguia ficar com nada. Não tem ordem no meu país. Por isso que eu vim tentar a vida nos Estados Unidos. Me tornei um criminoso. Criminoso porque é crime nos Estados Unidos você atravessar a fronteira sem licença. Então são situações que realmente tem que ser combatido, e tem que ser combatido a ferro e fogo. Por que a ferro e fogo?
Porque a justiça que é praticada no Brasil, por exemplo, eu sempre digo, tem lá 50 mil assassinatos por ano, homicídios. Já notou que tem para 50 mil homicídios tem 100 mil ou 50 mil desaparecimentos? Quantos desses desaparecimentos a gente sabe? Precisa ser inteligente para saber que muitos desses desaparecimentos foram homicídios que não apareceu a vítima. E nós sabemos que em muitos casos essa vítima, claro, é uma justiça brutal, arbitrária, que erra, e quando ela erra é um erro fatal. E ela erra muito. As vítimas desses desaparecimentos foram pessoas que estavam dentro desse clima de impunidade, praticando um desses 3 crimes que a gente falava, e que, diante da perspectiva dela não ser punida, porque quando ela vai para a chamada audiência de custódia, ela é libertada, especialmente no crime de patrimonial, né? É um costume no Brasil. Não, pô, coitadinho, vai lá. Eu tenho depoimentos de policiais militares. A gente prende hoje, amanhã prende de novo, prende de novo, prende de novo, e o juiz solta, o juiz solta, o juiz solta. Nos Estados Unidos isso acontece também. Mas o que aconteceu numa determinada época nos Estados Unidos, época da tolerância zero? Se começou a prender até a população carcerária chegar a 2 milhões de pessoas. Os Estados Unidos tem uma população 50% maior que a nossa, dá para imaginar o que seria isso proporcionalmente ao Brasil. Só que se você prender todo mundo, o crime acaba. Não é que ele acaba. A sensação de que há uma punição, a sensação generalizada de que há uma punição, e é uma punição dura, e que tira da rua essas pessoas são excluídas do convívio social, elas não estão mais ali exibindo o produto de suas... o sujeito, a gente vê isso muito em filme série americano. O cara conseguiu prazer na base da força, ele sai espalhando isso, fiquei com fulana porque eu sou um cara forte, porque ela se intimidou, porque eu intimidei. E isso é extremamente danoso como exemplo, que é um péssimo exemplo para todo mundo. O cara se deu bem ali, ó. O cara se deu bem porque ele é malandro, porque ele usa força, porque ele abusa de seu poder. Ele tem poder porque ele faz por onde ter poder, da forma arbitrária de ter poder. E aí a impunidade generalizada. Começa a prender todo mundo, esse cara sai da rua. E aí passa a ter uma sensação de que a punição existe, de que o crime não compensa, de que é essa sensação que tem que... No Brasil, em geral, o crime compensa. E quando eu digo que o crime compensa o crime patrimonial. O crime de obter prazer com força continua, e principalmente contra crianças acontece demais ainda. A Missa Damares tem toda a razão. Isso aqui é uma epidemia de abuso infantil no Brasil. E há. E é seríssimo o drama que essas pessoas vivem é uma coisa brutal, é uma coisa absolutamente inaceitável que uma sociedade aceite isso. E os homicídios também. E aí deve entrar na conta boa parte. Claro, a gente não pode afirmar aqui que um desaparecimento equivale a um homicídio. Mas quando você olha o perfil do desaparecido, você já sabe que aquilo ali provavelmente não volta mais, não vive mais. Essa é a prática, é a verdade. A gente já discutiu aqui no programa aqui, segurança em lojas. Eu dei o exemplo aqui de uma rua em Salvador, uma rua de comércio especializado. A rua tem lá 500 metros. Ali você pode largar seu carro, pode andar com o dinheiro na mão, não vai acontecer nada. É porque tem policiamento? É porque o nosso sistema de justiça pune os criminosos? Não, porque aquela rua, as pessoas da rua, sejam as pessoas que interdependem dali, sejam os próprios comerciantes, seja lá quem for, não estou acusando ninguém, eles fizeram um pacto e garantiram, olha, se acontecer alguma coisa aqui, ninguém ficará impune. A impunidade será zero. Não precisou muito tempo para que não existisse mais nenhum crime naquela rua. Aquela rua é absolutamente tida como segura, e é segura. Por que ela é segura? Porque ali não existe impunidade.
Como é que essa punição é garantida? Não é pelo Estado. Não é pelo Estado. É por um poder paraestatal, mas que é abusivo e arbitrário. Porque vai que, né, você seja confundido e tal, você não vai ter o devido processo legal. Simplesmente Às vai... vezes tem. às vezes Há tem. alguns anos fizeram uma reportagem de um processo criminal paralelo. A reportagem, acho que dá para encontrar com o Tribunal Penal do PCC. E aí eles gravaram os desembargadores, vamos dizer assim, estavam presos, e aí por a conferência por celulares, né, eles avaliaram um caso de 2 sujeitos de uma comunidade que esculacharam outro morador, pegaram uma moto e bateram no cara, alguma coisa assim. Aí eles discutiram, individualizaram as penas e deram as penas. O fulano de tal vai levar uma surra de ficar 1 mês sem poder sair da cama, sem poder trabalhar. O outro vai ser morto, né? E a pena foi executada. Então, houve até discussão, apresentação das provas e tudo mais. Claro que não houve os réus participaram também, né? Eles puderam se defender, contar a versão deles. Foi muito interessante a complexidade. Claro que não mais às vezes o chefe decide, não, mata fulano de tal que está incomodando. Já é a 2ª, 3ª vez que ele me apronta aqui perto, né? Então eles não toleram esse tipo de encrenca. Mas o grande problema não é tanto isso aí é um efeito só do vácuo, né? Ou seja, a ausência do Estado em geral e nesses ambientes em particular acaba levando a esse vácuo acaba sendo ocupado por outras formas de poder. Por isso que a ideia anarcocapitalista, eu sempre brinco, isso não se sustentaria porque haveria várias mini-estados, várias tribos, várias quadrilhas. Não, porque pelo princípio da não agressão, o princípio da não agressão vale até o momento em que um resolve se impor e consegue, né? E ele estabelece um território no qual ele manda. É mais instável, que são várias gentes, vários povos, vários grupos, várias gangues, vários microestados brigando para conquistar aqui. Se tu pegar a história da Europa, séculos XVI, XVII, XVIII, era guerra o tempo todo. É impressionante. A gente vive num tempo de paz que a gente não é normal para a nossa espécie o grau de paz que nós temos. Aí surgem, claro, as ilusões, né? Seria melhor se isso, se aquilo. Olha, poucas coisas dá para inventar muita moda nessas questões. Sim. Agora os Estados Unidos estão na lógica ali do defund the policy, né? Que é uma loucura, né? Em função lá de um suposto viés contra minorias, vamos dizer assim, eles acabaram atacando a polícia como um todo, né? Em alguns lugares ficou meio que uma situação... Não, aquela situação, eu ia comentar em cima do que você falou, né? Você falou um ponto que para mim é fundamental. Quer dizer, que a maior vítima não é o rico, é o pobre. Então, o que acontece nos Estados Unidos? O que eu disse assim, vamos abolir a polícia. Agora tem essa proposta woke de abolir a polícia. Porque a polícia persegue a minoria, não sei o quê, porque ela tem preconceito, não sei o quê. Beleza, abole a polícia. As pessoas ricas, elas não vão ficar sem proteção. Elas não serão roubadas, elas não serão forçadas, elas não serão assassinadas. Elas podem pagar por proteção. E a proteção paga é muito boa. Ela é excelente. Tem um bairro aqui, falei de uma rua, falo do outro bairro. Tem um bairro aqui que é homogêneo. 100% das pessoas são de classe alta. Ela tem segurança privada. Também é um bairro que não acontece assalto na rua, não acontece nada disso, nada dessas coisas acontece nesse bairro. A estatística desse bairro no final de um ano é zero homicídios, pouquíssimos roubos, não acontece nada. Essas pessoas são roubadas quando são roubadas pela internet, em golpes, coisas assim. Mas não no bairro. Porque eles têm segurança privada, e a segurança privada ela tem uma lógica de eficiência fantástica, ela é muito boa, porque ela é paga, ela vai ter que dar resultado. A polícia não é obrigada a dar resultado, a polícia tem toda uma função de Estado. Claro que a polícia busca resultado, não estou criticando com isso os policiais. Mas se vocês querem abolir a polícia, alguma polícia existirá no lugar da polícia. E no Brasil, a gente sabe muito bem o quanto existe isso.
Vejam Cidade de Deus lá, por exemplo. A pessoa, teve gente que saiu do cinema, que em Cidade de Deus, lá pelas tantas, acontece, a punição é aplicada a criança. Porque roubou uma padaria. Mas a punição não é aplicada pela polícia. Não é a polícia que aplica a punição. Quem aplica a punição é o heróizinho da esquerda libertária. Nossa. É ele que faz isso. Mas não é para mostrar isso no cinema. Isso é real. Isso é absolutamente real. É absolutamente corriqueiro. Você colocou muito bem. A história é extremamente violenta. Nós vivemos um tempo extremamente pacífico em termos históricos. Nunca uma sociedade foi tão pacífica no interior dela e entre estados, entre cidades, entre grupos. Nunca foi tão pacífico. Nunca foi tão ordeiro. E eu acredito realmente, como conservador, de que nós devemos buscar essa ordem, que esse deve ser um ideal nosso. Buscar essa ordem. E essa ordem só existe se não houver uma sensação de impunidade. A sensação de que não... Porque se houver sensação de impunidade, será o caos, será o arbítrio, será a volta a um passado violento que nos espera. Esse tema me foi sugerido, não com essas palavras, não como impunidade, né? Mas no dia 17 de julho, uma amiga minha pediu para eu comentar a legislação da Califórnia, né? Que ela disse, descriminaliza furtos abaixo de 950 ou 940. Você me mandou o link, eu fui ler, não é bem isso. Bem. Não é bem isso, mas realmente é uma punição de 6 meses de cadeia, alguma coisa assim, né? Mas qual é o problema lá? É a classificação assim, de crime mais e menos graves, situações padronizadas como julgar, né? O problema é que o pessoal comete muito esses crimes e o pessoal está sempre voltando. Na verdade, é muito pior do que isso, porque também tem esse negócio de o cara é preso várias vezes e é solto várias vezes e fica meio que por isso aí. Até ele ser pego em flagrante e, de repente, ficar na cadeia, pode demorar muito tempo. E nisso o cara vai cometendo crimes. Já se observou também que esse cara, às vezes, ele é meio louco, maluco da juventude. Passou ali para os 30 anos, ele para com esses crimes. Então, qual é o espírito do tempo? Não adianta prender esses caras. E também os crimes deles são de pouco dano. E aí é uma difícil regulagem em que tu tenta não estimular. As pessoas que realmente defendem essas comunidades de minoria nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, começam, Thomas Sowell, por exemplo, é um deles que eu gosto muito, né, eles dizem assim, olha, esse problema de violência não era comum quando eu era jovem, a gente era muito mais pobre, mas não tinha esse grau de violência, né? Então, o casamento era uma coisa muito mais estável, e as famílias eram muito mais agregadas, não tinha tanta figura da mãe solteira, né, que nos Estados Unidos é muito comentado nesses termos, de que a educação que uma mulher sem a ajuda do marido pode dar para uma criança, ela fica muito prejudicada, seja pela falta do exemplo paterno, vamos dizer assim, seja até pela questão econômica e a fragilidade, às vezes, que isso gera em todos os níveis, né? A falta de referência e a falta de padrões e a ideia de que tudo é permitido, tudo é uma questão cultural, né? É verdade, só que algumas culturas ajudam mais as pessoas a se desenvolverem e prosperar e outras atrapalham bastante. E o tipo de incentivo que foi dado no afã de diminuir digamos, a discriminação, alguns refletem hoje que olha, isso mais atrapalhou do que ajudou. Isso mais criou o problema, criou uma espécie de curral político, né? De pessoas que estão em cada vez mais necessidade, maior desespero de desagregação e se tornam presa de um tipo novo de demagogia, né? É a demagogia que diz que tem que proteger aqueles que eles próprios acham que estão errados.
é aquilo que a gente já comentou, nós dois, né? Olha, as maiores vítimas desses crimes miúdos, né, muitas vezes são as populações mais humildes, mais desassistidas, que dependem realmente da polícia, né? Da polícia para dizer, olha, isso aqui, esse limite aqui não vai ser permitido, né? Não pode fazer isso. E recentemente aconteceu algumas coisas muito bizarras nos Estados Unidos, de policial salva uma pessoa de uma minoria de ser assassinada por outra, e ele usa de força de tiros, né? E aí é acusado de ter matado uma pessoa de minoria, mas ele estava justamente evitando que ela matasse a outra. Ah, não, mas não usou de excesso de força, não se justificava. É uma situação muito estranha, que, claro, é insustentável. Eu não sei como é que vai se resolver, mas há uma série de mensagens estranhas e que nós tentamos imitar. A nossa política de esquerda... Tudo que é de ruim dos Estados Unidos a gente importa numa velocidade, o que é de bom a gente não importa, mas o que é de ruim a gente importa numa velocidade impressionante. Eu brinco que não é original no meu, que o anti-americanismo é mais um enlatado americano. A questão da Califórnia é muito interessante como um quadro, porque a Califórnia ficou mais rica ainda com o Vale do Silício. A turma do Vale do Silício não sofre violência, é um pessoal que geralmente vota na esquerda, defende a esquerda. A esquerda é um mantra, é uma religião dentro do Vale do Silício. Mas fora do Vale do Silício, a Califórnia virou a Disneylândia da criminalidade geral. Carro é uma coisa que não tem jeito. Estão roubando carro na Califórnia de uma maneira, o que tem de desmanche. É o Brasil piorado. Quem paga, o seguro do carro aumenta. E todo mundo é obrigado a fazer seguro. Porque os caras se sentem aquela pessoa, né, que, poxa, fez um esforço para comprar seu carro, aquela coisa. Aí essa turma politicamente correta vai dizer, mas por que precisa ter carro? Não precisa ter carro, tem carro demais. Nos Estados Unidos precisa. Não precisa ter carro demais em Los Angeles, está congestionado, poluente. A gente mistura uma série de idealismos que na verdade não tem lógica, não tem sentido, são argumentos falaciosos em cima de argumentos falaciosos. E que desagregam uma sociedade. Porque essa sociedade entra em desagregação, ela entra em parafuso. Não dá para admitir que o sujeito leve vantagem roubando um carro, apontando a arma na cabeça de alguém. Porque tem risco de atirar, da pessoa reagir, mil coisas. Pode acontecer. Ela depois pega o carro, a polícia corre atrás, o cara, aquela velocidade, sabe? É o que tem se disseminado. E a sensação de impunidade é cada vez maior. A visão libertária é bonita, é legal, tal. Só que ela leva ao que a gente já viu. Esse filme a humanidade já viu. Até porque, até uns 300, 400 anos atrás, roubo, por exemplo, não era punido com cadeia. Em Portugal mesmo, se você roubasse, tinha as orelhas cortadas, os desorelhados, né? Que era para alertar as pessoas, aquele que está com a orelha cortada, cuidado com ele. Outros eram desterro e outras penas, porque cadeia era muito cara de manter, era muito difícil para o Estado controlar isso. E a maior parte das civilizações não tinha o sistema chamado devido processo legal. A maior parte das sociedades não tem o nosso sistema de devido processo legal, ou coisa parecida. E, no entanto, nem todas as sociedades passaram por uma experiência de impunidade. Algumas, inclusive, tiveram punição severa, as coisas não aconteciam porque a punição era severa. Uma coisa é o devido processo legal, a outra coisa é a impunidade. Impunidade é uma sensação geral. E que nós estamos vivendo isso. E tem gente que acha que bom que isso aí contribui para a revolução. Então realmente aí é difícil argumentar com uma pessoa que quer o quanto pior, melhor. O engraçado é que as pessoas que querem esse quanto pior, melhor, elas são do status quo as pessoas mais bem colocadas. É uma situação muito esquisita, muito descolada da realidade, né? Eu realmente, às vezes, tenho dificuldade de entender, porque não faz sentido nem com um grande complô. É uma coisa meio maluca, autodestrutiva, que cria
opressão até para as pessoas de esquerda, porque elas não podem mais discordar, né? Elas não podem mais criticar, né? A gente já comentou em outro programa a questão da censura, né? Grandes empresas privadas fornecem as grandes praças de hoje em dia, que são as redes sociais. Então, o presidente dos Estados Unidos anterior foi censurado do Twitter, ele foi retirado, né? Porque ele estava espalhando fake news, coisas desse tipo, né? O que não é verdade. Aliás, o que mais me espantou em algumas coisas envolvendo o presidente Trump é que realmente ele era uma pessoa esquisita e difícil, mas muito do que se passou, até por pessoas muito inteligentes que nós dois admiramos, dizendo que ele realmente tinha feito isso ou aquilo, se tu for olhar em detalhe, não, isso é uma narrativa e que passou por verdade, porque no final das contas, se a pessoa é bacana, é culta, ela não vai ver certas empresas jornalísticas ou informações mais espraiadas. E se ficar só na versão mais oficial, por exemplo, CNN nos Estados Unidos, né, é uma mensagem sempre muito, muito viesada, dizendo que é feio, bobo e malvado e está sempre errado, né? Aqui no Brasil nós temos o mesmo fenômeno, né? Que eu sempre digo assim, é impressionante como essas pessoas que têm tantos, mas tantos defeitos graves são criticadas pelos que eles não têm, o que não são peculiares deles, né? Em relação à lei da Califórnia, eu até fui pensar, o que é isso? É R$2.500? Seria uma pena mais leve. Na verdade, a pena deles ainda é, no papel, muito mais dura do que aqui no Brasil. A aplicação dela, na verdade, é que está sendo minada, porque eles prendem bastante e tal, mas está se criando uma sensação de, olha, se tu for de determinado grupo social, tu não pode, se for policial, tu não pode prender pessoa de determinado outro grupo social. Nos Estados Unidos, os comediantes dizem, né, a pior coisa que acontece é quando o policial é do nosso grupo social e ele não tem muito constrangimento em usar aquela típica dureza de polícia da União Europeia ou dos Estados Unidos. Eles não são eles não ficam conversando, né? É uma coisa que brasileiro, por exemplo, tem uma ideia muito engraçada de que a gente pode discutir com um policial. Eu não sei, talvez a gente tenha também a distorção de algumas classes sociais. As pessoas consideram o policial como ralé, né? E vai lá e discute, põe o dedo, assim, e distratam de maneira muito estranha, e o policial muitas vezes não quer se complicar. Para ele ele não vai perder o emprego nem nada, mas ele vai passar trabalho, porque ele talvez não se sinta realmente respaldado para fazer aquilo para o qual ele é contratado pela sociedade. Tem muita autoridade que acha que está acima. Esse tipo de problema não é o mesmo problema que eles estão enfrentando lá nos Estados Unidos, mas que querem importar para o Brasil, que é olha, certos grupos são vítimas e que tem que ficar impune. Isso é pior para esses grupos, porque eles acabam perdendo padrões que é importante para eles próprios ter uma ideia de limite, de decência, de honradez, talvez, né? E que acaba sendo tudo isso meio que jogado no lixo isso é coisa de burguês, né? A crítica que é feita por burgueses, em sentido estrito, muitas vezes, né? Defendendo essas ideias, ela tem um efeito muito destrutivo para a sociedade como um todo, mas quem é que sofre mais? As pessoas que mais dependem do mínimo, que estão mais próximo da estrita subsistência, e que acabam muitas vezes sofrendo as consequências. Por exemplo, se ocorrer um saque no supermercado, destruírem, empregos forem perdidos, de emprego de quem que vai ser perdido? Quem é que vai ter que ir vários quilômetros para conseguir comprar em outro lugar? São as pessoas mais pobres as que mais vão sofrer com isso. Então, nos Estados Unidos as coisas são muito longe, são muito espalhadas. As cidades têm um desenho estranho, a gente não entende muito bem aqui no Brasil. Eu acho uma coisa horrorosa a lógica das cidades americanas. Mas
tu realmente é dependente do carro, então tu não tem a opção de, eu não vou mais ter carro. Isso não funciona. Na maioria das cidades americanas, as coisas são muito longe, muito espalhadas, né? Principalmente na Califórnia. E na Califórnia isso é mais grave ainda, né? É muito típico de lá. Então não é uma opção, tu precisa ter um carro lá. A pessoa se sente livre se ela pode dirigir. Eles podem dirigir, acho que a partir dos 16 anos, né? É mais ou menos como para nós votar. Então, essa situação de desagregar alguns padrões mínimos, e que foram duramente conquistados em muitos lugares. Então, isso que tu falou várias vezes das janelas quebradas, tolerância zero também, como chamam aqui, foi um movimento que pegou ali a partir dos anos 80, porque nos anos 70, com a desvalorização do dólar lá do Nixon, né, com a questão da guerra do Vietnã, com as crises do petróleo, houve uma desagregação econômica e social muito grande nos Estados Unidos. Eles faziam aqueles filmes tipo Fuga de Nova York, eles pensavam que a ilha de Manhattan... Nova York levou... prisão, né? Nova York nos anos 1970 chegou a uma deterioração completa, um negócio brutal. Uma das coisas, até quando o Bloomberg foi prefeito, o Bloomberg disse assim, bom, o que eu faço que nos bairros populares o criminoso é o queridinho da classe na escola. Aí começou a dar prêmios para os CDFs, para os caras que eram direitinho para poder compensar isso. Foi uma maneira que ele encontrou. Quer dizer que o CDF ele era socialmente mal visto. Exatamente, porque o cara que tinha as mulheres, que tinha o status, que tinha o prestígio dentro da escola era o criminoso. Então isso levava um círculo vicioso que todo mundo queria imitar o cara que se deu bem. E ele não era punido. Então ele não era punido, ele nem o professor tinha coragem de dar nota baixa para ele, porque o professor não queria morrer. Então automaticamente ele passava de ano, ele tinha todas as meninas que andavam com ele, então passava a ser o ideal. Eu tenho que ser que nem esse cara. E esse cara é o quê? Qual é a atividade dele? Ele é um criminoso. Então, Nova York chegou a uma deterioração. A polícia de Nova York, nessa época, chegou a uma deterioração quase que absoluta. A gente teve até filmes mostrando isso, que era muito perigoso ser honesto na polícia de Nova York. A chance de você morrer pelos próprios colegas, já que havia uma grande maioria corrupta. E aí houve toda essa mudança, houve esse clamor. A cidade se ajustou, a tolerância zero do Giuliani deu muito certo mesmo. Depois o Bloomberg tentou continuar e tal, mas novamente politicamente correto atacou de novo, ganhou a eleição em Nova York, e hoje se diz que Nova York está de novo, as pessoas que podem fogem, ou então elas vão para aqueles subúrbios em que a proteção privada ela não é visível, mas ela existe. A proteção privada ela não precisa ser ostensiva, ela só precisa ser inteligente, e ela funciona. Como funciona? Não funciona no Brasil, que dirá lá. Então é aquela história, não queremos mais polícia. Isso não é um problema. Impunidade não é um problema. Tá. Então tira a polícia. Tira o sistema legal. Alguma coisa vai ficar no lugar. É como você disse, não tem vácuo.